Olá, depois do premiado Pai da Menina Morta, Tiago Ferro se dedica a mais uma investigação pessoal, dessa vez de sua geração, com o romance O Seu Terrível Abraço. O Entre Linhas conversou com o escritor paulistano sobre essa trama que gira em torno de conflitos sociais, políticos e existenciais. Tiago, o seu livro de estreia, O Pai da Menina Morta, tinha uma dedicatória aos que restaram. E o seu novo livro, O Seu Terrível Abraço, é dedicado aos que não aguentaram. De que forma essas duas dedicatórias realçam as continuidades e diferenças entre os dois livros? O primeiro livro, O Pai da Menina Morta, parte de um acontecimento real da minha vida, que foi a perda de uma filha, e de como eu usei a literatura e descobri uma forma de escrever investigando o que tinha ocorrido. O livro é muito atravessado por esse sentimento dos que ficaram para trás, do luto, que em si é de quem tem que aguentar todo esse sofrimento de uma perda violenta. Então a dedicatória vai um pouco por aí. Enquanto que o segundo livro, Dos Que Não Aguentaram, ele trata muito de uma questão geracional e de classe da qual eu pertenço, e tem um pouco esse olhar das tentativas de preencher os vazios, etc., que passam pelas drogas, passam por uma série de estratégias de quem, de alguma forma, não conseguiu se adequar ou se encaixar plenamente no que era esperado pela sociedade por essas pessoas. Não é autobiográfico, não importa o que ali é real e o que, de fato, foi fabulado, mas a essência dos livros é realmente um mergulho mais despudorado possível e enfreitando as vergonhas que surgem durante essa investigação para transformar isso numa literatura que não seja também sobre o meu umbigo, ou sobre a minha vida. No seu caso, os dois livros parecem partir de uma situação limite que faz com que essa consciência estilhaçada, de alguma maneira, se projete, se materialize nessa escrita que mistura tempos, referências, planos narrativos, acontecimentos, memórias. São, digamos assim, lampejos e, ao mesmo tempo, espasmos em relação à realidade. E a primeira situação limite, você já contou qual é, a perda de uma filha. Agora, aqui também tem uma situação limite no Seu Terrível Abraço, né? O personagem desse segundo livro também, nessa situação limite, que é uma doença terminal, ele permitiu que eu, a partir desse ponto de vista ficcional, pudesse rever uma trajetória geracional, mas que é também a minha pessoal, e poder, de alguma certa forma, ter um olhar sem compaixão, sem muita empatia para a própria classe e poder atacar o próprio grupo. Se esse homem branco pode voltar agora à cena, e foi o que eu tentei, foi justamente para expô-lo, né? Foi para estilhaçar o que ele tem de privilégio, mas do que ele pode nos informar sobre toda a sociedade também. Então, colocá-lo numa situação limite, onde ele olha impiedosamente para a própria vida, foi um artifício para poder ir com tudo nessa crítica e nessa tentativa de mostrar um pouco uma realidade sem saída. Agora, tem um dado estrutural, poético do Seu Terrível Abraço, que é muito complexo, que é uma narrativa em primeira pessoa, então a gente identifica no protagonista o próprio narrador, mas em dado momento, lá para o meio, para o fim do livro, aparece a voz de um narrador que fala: eu entro na cabeça das minhas personagens e tenho que me apossar dele, senão ele se transforma num trem desgovernado. Né? E assim, é como se você tivesse um narrador que controla a narrativa em primeira pessoa do protagonista. Ou seja, há um movimento de coincidência e afastamento entre o narrador e o protagonista em primeira pessoa, né? Talvez a questão mais ampla que esteja em jogo aí, primeiro, é aproveitar o que é um limite, que é a ideia da literatura contemporânea, você ter que se colocar, o autor ter que se colocar muito claramente no seu arco de experiências e não atravessar fronteiras que
que você possa tratar de histórias e narrativas das quais você não experimentou, a sua classe não experimentou, né? E eu busquei na tradição, não me comparando, nem me colocando à altura, mas do que o Machado já fez nas Memórias Póstumas, que é falar para o leitor, olha, você está por sua conta. Eu não vou te conduzir nesse livro do começo ao fim e te entregar uma história da qual você vai falar, que bom, eu li esse livro e o autor pensa como eu, né? Ou, esse livro trata disso e no final ele quer um mundo assim. Então, de uma certa forma, todos esses jogos narrativos têm como objetivo provocar o leitor. Tratar a literatura com o devido respeito que ela merece, que não é colocar o que eu penso na boca de um personagem e o que eu não penso na boca de outro, para no final fazer vencer o que eu penso e assim deixar o leitor satisfeito por encontrar um autor que pensa como ele, é trazer a literatura para a problemática da arte contemporânea, que tem já de cara essa questão do narrador, como um problema decisivo, ou do pacto com o leitor. Então, tudo isso que eu tentei no livro é um pouco com a ideia de que o próprio debate possa abrir o que política e socialmente está ali e que não está claro para a gente conversar aqui em termos de senso comum ou de preferências ideológicas, etc., mas de que está ali, de alguma maneira, cifrada nesse jogo que a gente chama de literatura, né? O seu personagem em Seu Terrível Abraço é um escritor, né? Portanto, a literatura atravessa muito as porra-louquices que ele viveu, tanto na adolescência quanto no momento atual. E aí a gente vê várias referências, enfim, seja os beatniks, aparece o Conrad, do Coração das Trevas, e aparece, sobretudo, o Roberto Bolanho, né? Explícita ou implicitamente o Roberto Bolanho. Como é que é essa relação metaliterária que você costurou aqui no livro? O Bolanho foi um pouco por ser o autor que tratou, entre muitas coisas, de geração e de violência na América Latina, e eu sempre entendi que esse livro tinha algo para além da fronteira brasileira. Tem esses personagens de outros livros que entram na história e criam essa outra camada também, né? Então, assim, primeiro eu me divirto fazendo isso, colocando essas cenas, e elas, de alguma maneira, eu acredito que dão uma certa densidade para algumas passagens, né? Elas colocam uma densidade histórica que seria difícil de construir nesse estilo que eu uso. Quando eu coloco o Bolanho, coloco os personagens dele, parece que a coisa ganha uma outra dimensão nessas passagens. Ou deveria ganhar, pelo menos. Essa é a intenção. A presença da literatura na música atravessa os tempos. Basta pensar nas inúmeras óperas baseadas em romances. Mas a recíproca, a presença da música na literatura, é bem mais rara e encontra uma de suas melhores expressões contemporâneas no romance Todas as Manhãs do Mundo, do francês Pascal Quignard, que deu origem ao filme homônimo de Alain Corneau. Publicado em 1991, o romance tem como personagens dois compositores do barroco francês, Sainte-Colombe e Marin Marais, ambos mestres da viola da gamba, instrumento da família do violino e do violoncelo, que no filme é magistralmente interpretado pelo catalão Jordi Savall. No romance de Quignard, que também é violoncelista, Sainte-Colombe passa a viver de modo austero após a morte da mulher numa propriedade rural próxima da corte parisiense. Amargurado, ele recusa a vida mundana, mas isso não impede que sua música meditativa, em que as cordas sussurram lamentos sobre a condição humana, ganhe fama entre os cortesãos, atraindo a atenção de um jovem e talentoso músico, Marin Marais, no filme vivido em diferentes idades por Gérard Depardieu e por seu filho Guillaume. Sempre taciturno, Sainte-Colombe despreza Marais, pois vê nele um emblema da futilidade da corte de Luís XIV.
Marais passa então a visitar em segredo a propriedade de Sainte-Colombe para espreitar suas meditações sonoras, numa imagem da devoção de um libertino à severidade religiosa do mestre que o rejeita. O romance toma várias liberdades com as biografias reais dos músicos. A maior delas é a invenção do caso amoroso que Marais tem com uma filha de Sainte-Colombe, Madeleine, que engravida, dá à luz um filho natimorto e, abandonada, cai numa melancolia suicida. Pouco antes de tomar a decisão fatal, porém, Madeleine pede a Marais que toque uma peça que ele teria composto para a amante, La Rêveuse. Ao final de Todas as Manhãs do Mundo, Marais já é o grande compositor que conhecemos, porém está entorpecido pela vida na corte e procura Sainte-Colombe, fazendo com que o mestre esqueça seu luto eterno e saia do silêncio. Numa cena sublime, os dois tocam Les Pleurs, a peça de Sainte-Colombe que resume sua vida de prantos e lágrimas. E Marais finalmente compreende que a música é, como imagina Pascal Quignard, um alento para aqueles que a linguagem desertou. Eu gostaria de indicar o livro Sangue Dourado. É sobre uma menina negra que ela é considerada um demônio na cidade dela. E ela recebe um convite para se tornar guerreira do país. E daí, acho que eu não posso contar muito, porque senão vai ser spoiler. Mas eu gosto porque é de fantasia e tem muita alegoria sobre o que é a vida real, assim, sobre ser mulher e sobre o que é ser uma pessoa negra em um lugar com muitas pessoas brancas. O livro que eu quero indicar é Fahrenheit 451. Ele é um livro que foi lançado mais ou menos em 1950, mas ele é super atual. Ele fala sobre um bombeiro, que o principal propósito dele é queimar livros. Então se passa numa sociedade distópica, bem diferente da nossa, e ele vai aos poucos descobrindo por que a sociedade daquela época queria que os livros fossem queimados. Minha recomendação é A Vida do Espírito, da Hannah Arendt. É um ensaio filosófico que ela fez, foi o último livro que ela escreveu, foi interminado. E, basicamente, o livro é quando ela finalmente tenta dar uma base filosófica para a ideia da banalidade do mal que ela começou a desenvolver na época do Eichmann em Jerusalém. E é sobre a responsabilidade moral de pensar de forma crítica, e eu acho que é um dos melhores livros que eu li ultimamente. Onde os Velhos Não Têm Vez é a nova edição do romance que deu origem ao filme dos irmãos Coen, de autoria de Cormac McCarthy, que morreu em junho de 2023 e foi um mestre na representação da violência atávica do oeste norte-americano. Em Exterminem Todos os Malditos, o historiador sueco Sven Lindqvist refaz o percurso pela África Central descrito no romance O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, para investigar as iniquidades do colonialismo. Em A Leste dos Sonhos, a francesa Anastasia Martin retorna à Sibéria, lugar em que sofreu o trauma descrito em Escute as Feras, para dar continuidade a um trabalho antropológico sensível à alteridade e à história do povo local, com suas formas de viver os mitos, os sonhos e a natureza. E A Febre, de Marcelo Ferroni, é o romance em que uma casa da Zona Sul carioca guarda segredos sinistros da época da ditadura militar, segredos desvelados durante o isolamento da pandemia. Depois do intervalo, Rodrigo Hubner Mendes fala do seu livro Potencial da Mudança, o desafio de navegar pelas incertezas. O Entre Linhas volta já. O Potencial da Mudança, o desafio de navegar pelas incertezas, traz estratégias de transformar adversidades em oportunidades com base na experiência do paulistano Rodrigo Hubner Mendes, criador de uma associação de grande impacto social que promove educação e inclusão.
Rodrigo, no lançamento do Potencial da Mudança, você contou que o Mário Sérgio Cortella, quando você encontrava com ele, nem te cumprimentava, falava, cadê o livro? Ou seja, ele foi na expectativa desse livro. Por quê? Talvez tenha uma reflexão histórica da filosofia, né, que se relaciona com o tema da mudança, né? Essa é a proposta, provocar o leitor a pensar talvez com mais qualidade sobre como é que a gente reflete sobre essa premissa da trajetória, né, que é como a gente aprende e, de alguma forma, se aprofunda com a mudança, né, dado que o acaso, a surpresa, está sempre na iminência de acontecer. E aqui você reflete sobre isso, falando, né, sobre a oposição entre aquilo que é uma deliberação e aquilo que é uma imposição. O que me estimula a falar sobre isso é talvez um desejo, né, de levar as pessoas a pensarem com um ponto de vista que parte dessa constatação de que se a gente colocar uma lente de aumento sobre a trajetória de qualquer um, né, vai ficar evidente que todo mundo passa por viradas, e certas viradas são planejadas e outras não. E apesar dessa questão, né, essa ideia de que a única coisa permanente é a mudança, não tem nenhuma originalidade, vários filósofos trabalharam isso, eu acho que ela gera conversas instigantes pela nossa resistência à questão da impermanência, né, dos mares por onde a gente navega. O livro apresenta um modelo, né, que tem essa função de ajudar a organizar um pouco o raciocínio sobre o tema da mudança. Resumindo, os fatos que compõem a linha do tempo podem ser divididos em duas vertentes. Continuidades, que são situações em que um padrão se repete, e rupturas, né, quando existe uma perda, né, uma mudança de rumo. Sob outro ponto de vista, essas situações podem ser classificadas em duas outras categorias, que são as deliberações, quando a gente tem autonomia para tomar decisão, e as imposições, quando existe uma coerção externa. Cruzando esses dois eixos, a gente chega nessa matriz que contempla as quatro situações clássicas da trajetória humana, que são a estabilidade, a estagnação, a mudança por opção e a mudança por imposição. Quais foram as suas referências no campo da cultura, da filosofia, da literatura, já que a gente está aqui no Entre Linhas, que é o programa de literatura, para escrever esse livro? Acho que eu mergulho mais no Shackleton e no Nelson Mandela. O Shackleton foi um navegador inglês que em 1914 reuniu 27 supermarinheiros, né, com o objetivo de realizar a primeira travessia do continente antártico com trenós. Antes deles chegarem no ponto de desembarque, o mar congelou e eles ficaram 9 meses presos no barco até que a pressão do gelo destruiu a estrutura do veleiro, que afundou. E eles passaram longos meses tendo que viver em condições subhumanas. E o livro que narra essa história, né, fala muito da percepção dele com relação às adversidades. O Mandela, né, se a gente for pensar, ele conseguiu sobreviver aos 27 anos de prisão sem deixar que a sua saúde mental e os seus ideais fossem devastados, né, por essa situação de encarceramento. Para falar um pouquinho da sua trajetória pessoal, que está muito bem narrada aqui em O Potencial da Mudança, quer dizer, em 1990 você sofre um acidente, uma agressão, na verdade, que altera toda a sua vida, a sua mobilidade, mas muito rapidamente você já cria projetos que associam aspectos sociais e artísticos, educativos e de conhecimento, né? A ruptura, ela foi um acaso. Agora, o desprendimento do passado foi um processo, né? 2 anos, naquele momento, para mim, durou uma eternidade. E como é que eu me reconstituí como um jovem, né, que consegue, talvez, traçar objetivos novos? Eu passei esse período todo dedicado a essa questão da reabilitação física, até que chegou um momento, Manuel, em que eu tive uma tomada de consciência. Eu já tinha feito tudo que estava ao meu alcance, né, para retornar àquela condição. Eu precisava virar a página, precisava seguir em frente.
E aí sim, né, acho que o apetite de um jovem por novos projetos talvez dê essa impressão de que rapidamente eu queria uma organização e uma iniciativa. Por que essa área de atuação? Porque foi a primeira que me deu oportunidade. E pela arte eu descobri que a educação precisa estar associada à cultura. Então o trabalho do Instituto, que nasce como uma escola de artes, foi migrando muito mais por uma iniciativa focada em formação de professores. E mais para frente foi evoluindo com a ideia de influenciar políticas públicas. Porque essa própria história mostra, né, o quanto a constante mudança está presente, inclusive na vida das organizações, dos projetos. Em 1985 foi publicado um dos romances em língua alemã de mais sucesso do século XX. O Perfume, de Patrick Süskind, para usar um sotaque alemão macarrônico que eu aprendi recentemente olhando o Google Tradutor. O Perfume é a história de um assassino, como diz aqui o subtítulo. Uma narrativa com um cenário histórico que se passa no século XVIII, no meio da França, e conta a história de um homem que tem um senso de olfato hiperaguçado, a ponto de parecer quase sobrenatural. Um homem capaz até de abrir mão do senso da visão, aquele mais fundamental para os seres humanos, e se orientar somente pelos cheiros, como se ele fosse daqueles animais que vivem nas profundezas escuras de uma caverna. O nome desse personagem é Jean-Baptiste Grenouille, e ele foi abandonado na infância e tem a curiosa e paradoxal característica de não emanar cheiro próprio. Por mais que ele sinta todos os cheiros que há no mundo, ele próprio não tem cheiro corporal, não tem o seu próprio aroma pessoal. E isso é usado simbolicamente pela narrativa para construir uma espécie de personagem vampiro dos aromas. Porque se os vampiros das histórias clássicas de terror não têm reflexo no espelho, porque são mortos-vivos com outras características, não tem aquela alma que torna os humanos de fato vivos e com sentimentos, o Grenouille aqui não tem o seu aroma pessoal, ele tem essa deficiência. Ele, portanto, é um ser humano incompleto, uma pessoa que busca desesperadamente ser aceito no mundo, apesar de não conseguir emanar naturalmente aquilo que nos atrai de maneira mais primitiva, mais fundamental, que são os nossos cheiros. Sim, nós nos unimos afetivamente com a nossa mãe quando somos bebês de colo, com as pessoas da nossa família, até com os nossos parceiros amorosos. O mundo dos cheiros e o que ele exerce no nosso inconsciente ainda é muito pouco compreendido, isso precisa ser muito estudado, mas é um fato que tem grande poder sobre nós. Patrick Süskind usa essa simbologia dos aromas para construir uma história sobre amor, sobre abandono, sobre desejo de aceitação e para nos presentear com uma narrativa emocionante, com um final surpreendente e que não economiza em várias soluções absurdas e muito, muito, muito divertidas. Recomendo que vocês conheçam O Perfume, um clássico da literatura alemã, o quanto antes. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo e até mais. O Entre Linhas de hoje termina com o filósofo, antropólogo e sociólogo francês Edgar Morin, um dos principais intelectuais de nosso tempo. Ele nasceu em Paris em 1921. Dentre suas mais de 70 obras, destacam-se livros como O Método e Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Recentemente, Morin publicou Histórias de Vida, muito mais do que uma autobiografia, um conjunto de suas reflexões fundamentais. Até a semana que vem. Moi, dans le fond, j'ai toujours lié espérance à résistance. Quand j'ai fait donc de la résistance contre le nazisme, il y avait aussi quand même une espérance d'en sortir, même si elle était peu probable. Après, parce que moi j'étais un communiste de guerre, parce que je suis devenu communiste, je croyais qu'il n'y avait que deux forces au monde, le fascisme et le communisme. Mais après, quand j'ai compris mon erreur, et j'ai été résistant au communisme stalinien, et j'étais très heureux de cet effondrement de l'Empire qui coïncide avec le mur de Berlin. Mais aujourd'hui, il y a une autre résistance plus difficile, plus obscure à faire,
c'est contre les deux barbaries qui se sont unies. La barbarie qui vient du fond des âges, meurtre, massacre, haine, mépris, qui déferle partout. Et puis la barbarie froide, glacée, technique qu'a produit notre civilisation. Donc, nous sommes condamnés à résister.